Olá, tudo bem? Vamos então agora começar a fazer umas coisas mais interessantes no R do que só ver como ele funciona, só ver por trás dos panos. Vamos começar então fazendo uma coisinha bem simples. Eu aqui já abri minha pastinha da aula de hoje, da semana 3, operadores. Tenho aqui já o meu arquivo operadores.r, que está vazio, mas já está criado. Vou aqui abrir dentro do RStudio. Temos aqui então uma seção inteiramente nova do R. Vamos começar com as operações mais simples, né? Os operadores aritméticos e lógicos. Aí eu possuo uma grande quantidade de operadores matemáticos e lógicos. E para a gente dar uma olhadinha neles, a gente pode simplesmente pedir o arquivo de ajuda syntax. Tá? Então, se eu apertar o Run, ele vai abrir para mim a ajuda do R sobre operadores e precedência. Então, se a gente olhar aqui, tenho um monte de operadores. Também tenho operadores matemáticos, operadores lógicos. Né? Posso brincar aqui à vontade com essas coisas e vale a pena dar uma lida aqui, nem que seja, ele é curtinho, mas dá para ter uma ideia do que eles são. Então vamos começar falando dos operadores matemáticos, né, que faz as contas que a gente já conhece do dia a dia. Então, operadores matemáticos dentro do R. Adição, subtração, multiplicação, potência, então aqui eu tenho o circunflexo, divisão, módulo e divisão de inteiros. Módulo e divisão de inteiros, se você não está familiarizado, eu já vou explicar o que é. Então, como é que o R vai fazer uma conta normalmente? Tá? Então, a adição, ele vai somar os dois valores que estão ao lado dele. Então, eu posso colocar 1 mais 2, por exemplo. E aí, se eu colocar aqui e apertar Run, ele vai fazer a conta e vai me devolver o número 3. Poderia guardar isso no objeto. Volta aqui, guardar no objeto A, por exemplo. Run. Ele não me devolve o resultado, mas ele guardou no objeto A o valor 3. Menos, também, 2 menos 3. Vai acontecer do mesmo jeito. Posso colocar aqui, dar o Run, ele vai me dar a resposta. Tanto faz números inteiros ou números decimais. Então, eu posso simplesmente colocar 2,65 menos 25,78. Ele vai fazer a operação e me dar o resultado de qualquer jeito. Tá? Ele não tem problemas em fazer misturar números inteiros e números decimais na mesma conta. Tá? Essa é uma vantagem que o R tem sobre algumas outras linguagens. Posso também fazer a mesma coisa com a multiplicação. Né? Aí eu vou usar o sinal de estrelinha, asterisco. 2 vezes 5. Também vai fazer a mesma coisa. E vai me dar a resposta. Potenciação. 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. Run. 25. Posso colocar aqui também outros valores. 5 elevado a 25. Ele vai fazer, para mim, a mesma conta. E vai me dar a resposta. E aí entra, então, as divisões. Bom, o R consegue fazer divisões de várias maneiras diferentes, dependendo de como você pede para ele. Então eu tenho a divisão simples, por exemplo, 5 dividido por 2. Run. Vai dar 2,5. Certo? Mas eu posso estar querendo saber o quanto que sobra da divisão, né? O resto dessa divisão. Isso tem um nome que é o módulo. Então eu posso fazer 5, aí eu faço 2 vezes o símbolo de porcentagem, 2. Ao executar essa conta, ele vai me dizer 1. Ou seja, 5 dividido por 2, resta 1. Eu posso também fazer a divisão por inteiros. Ou seja, quantos inteiros vão sobrar dessa divisão? 5
sinal de porcentagem, barrinha, porcentagem de novo, 2. E aí eu vou pedir para rodar, vai dar 2, ou seja, eu tenho 2 conjuntos inteiros se eu dividir 5 por 2, sobrando aquele 1. A mesma coisa para ficar mais claro, se eu dividir 15, tentar fazer uma divisão de inteiros, né? Quantos inteiros vão caber aqui dentro, 15 dividido por 3, ele vai me dar exatamente 5. Tenho 5 conjuntos dentro desse valor. Agora, se eu chegar e dividir 16, porcentagem, barrinha, porcentagem, e 3, ele vai me dar 5 também. Eu vou ter aqui 3 conjuntos de 5 elementos cada um, sobrando um elemento. Tá bom? Então, eu consigo fazer esse tipo de conta muito fácil dentro do R. E esses são os operadores matemáticos dentro do R. E aqui eu entro os operadores de comparação dentro do R. O que são os de comparação? Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual, igual e diferente. O R é capaz de reconhecer igualdades e desigualdades entre os seus objetos. Então eu posso perguntar para o R se 25 é maior do que 5. E aí eu vou pedir para ele vai rodar e vai me dizer que, verdade, 25 é maior do que 5. Posso fazer o contrário. 25 é menor do que 5. E aí, false. E com isso eu consigo ter respostas de sim ou não, verdadeiro ou falso, para essas comparações. Também posso pegar 25 é igual a 5. 25 é igual a 25. Então aqui, esses dois iguais um atrás do outro, não é o mesmo igual que a gente aprendeu lá atrás de atribuição. Esse igual, eu estou fazendo uma comparação lógica entre os dois. E ele vai me dizer que false, não é 25 não é igual a 5. Agora, 25 é diferente. Então, exclamação igual a 5. Run, true. 25 é sim diferente de 5. E o R também consegue fazer isso com caracteres. Então imagine que como se os caracteres valessem valores para o R e ele consegue fazer as comparações. Então eu posso pedir para ele a letra A, entre aspas, ela é menor do que a letra Z. Olha só que interessante. Sim. A letra A ela tem um valor menor do que a Z, então ela vem antes que a letra Z. Eu também posso perguntar diferença, igual, da mesma maneira que eu fiz com os números aqui. E existe uma diferença entre maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, A é maior do que A maiúsculo. Vamos ver? True. Ou seja, as letras minúsculas têm um valor menor do que as letras maiúsculas. Tá? E aí eu consigo, então, fazer esse tipo de comparação entre letras. Eu também posso fazer isso entre palavras. Né? Então, casa é igual a casa. Ele vai me dizer que sim, são a mesma palavra. Agora, se eu perguntar se são a mesma coisa com a letra maiúscula e minúscula, ele vai me dizer que não é, vai dizer falso. Com isso eu consigo saber se está ou não alguma letra diferente. E ele também consegue fazer isso com palavras, a ordem das palavras a partir disso. Por exemplo, águia é menor do que zebra. Então,
águia vem antes de zebra na ordem alfabética? Sim. E como é que funciona a precedência dentro desses operadores? Bom, a precedência, ela está lá no arquivo syntax, mas a gente pode pensar ela dessa maneira. Eu tenho, primeiro vem exponenciação, depois módulo, depois divisão de inteiros, multiplicação, divisão, mais, menos, maior que, menor igual, por aí vai. Basicamente a mesma que a gente tem na matemática comum, da esquerda para a direita, respeitando os parênteses, né? Dentro do parênteses mais interno, aí onde a gente começa a fazer a conta, depois a gente vai resolvendo os parênteses mais externos. Então vamos para um exemplo de uma conta que a gente já sabe fazer, como é que a gente faria lá dentro do R. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, a hipotenusa, como é que a gente calcula a hipotenusa dentro do R. Só lembrando então, né, quadrado da hipotenusa é igual ao cateto ao quadrado de A mais o cateto ao quadrado de B, num triângulo retângulo. Eu posso pensar em hipotenusa também como a raiz quadrada da soma desses catetos ao quadrado. Primeira coisa é dar, então, cateto, criar objetos com os valores. Então, cateto A vai receber o valor 4, B recebe o valor 3. Vamos calcular então o quadrado da hipotenusa. Quadrado da hipotenusa vai receber, né? Vai receber, a ele vai ser atribuído o valor do cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado. Vamos ver se funciona? Rodar então primeiro, criou o cateto A, rodou, criou o cateto B. Vamos agora fazer o quadrado da hipotenusa. Calculou, sem problema nenhum, deu 25. Só que eu quero saber a hipotenusa. Então eu vou colocar hipotenusa vai receber então a raiz quadrada do quadrado da hipotenusa. Fazer aqui de volta. Run. Pronto. Calculamos a hipotenusa. Para ver o resultado aqui na tela, a gente chama a hipotenusa e a gente consegue ver que é 5. Olha só. Eu já estava podendo ver aqui, né? Na janelinha. Mas a gente consegue então fazer as fórmulas que a gente conhece desse jeito. Se eu quisesse colocar alguma precedência aqui dentro, eu poderia colocar parênteses aqui dentro. Posso fazer de uma outra forma também, uma outra forma até mais rápida de fazer, né? Colocar aqui a hipotenusa, ela vai receber RT, né, ou raiz quadrada, e aqui dentro eu coloco então os dois catetos e faço tudo numa passagem só. Pronto. Então essa linha aqui eu faço tudo o que eu fiz nessas outras duas aqui. E assim consigo fazer a conta mais rápido. Então aqui usando parênteses ou outra função fica mais rápido de fazer a conta e vai dar a mesma coisa. Continua dando o 5. Tá bom? Para terminar com esse vídeo, algumas coisas interessantes que a gente pode fazer com os números. Então, o R tem o π guardado dentro dele, né? Então, se eu colocar aqui π e pedir para rodar, ele vai me dar aqui o π com até algumas casas decimais. Aqui ele me deu com 6 casas decimais. Eu posso pedir com mais ou com menos o π sem problema nenhum. Mas vamos dizer que eu quero arredondar esse π. Para isso eu tenho uma função de arredondamento. Como é que é essa função? Rounds. Se eu pedir round π, ele vai arredondar até 0 casas decimais, ou seja, vai me dar 3. Eu posso pedir round
digits, o número de dígitos, igual a 3. Quero 3 casas depois da vírgula. Round 3, pronto, 3 casas depois da vírgula. É uma maneira de arredondamento. E aí eu tenho mais duas maneiras de arredondar o número no R. Uma que é arredondar para cima e outra que é arredondar para baixo. Como assim? O Sailing, ele vai arredondar para cima. Então, Sailing π, ele vai pegar o valor, independente do que ele tiver, ele vai jogar o valor para cima. Então, olha só que interessante. A hora que eu chamei round π, ou seja, para arredondar o número π, ele arredondou para o número mais próximo. Como o π é 3.14 e alguma coisa, ele está mais próximo de 3 do que de 4. Então ele desceu para 3. Agora, se eu peço para ele Sailing π, ele vai pegar e vai arredondar para o maior número inteiro próximo dele. Então, Sailing π vai arredondar para 4. Enquanto que se eu pedir floor π, né, para baixo, ele vai me arredondar para 3 de qualquer jeito. Vou fazer um outro exemplo. Digamos que eu tenho aqui um número 2.98. Está quase 3. Peço para rodar. Se eu pedir round A, ele vai me arredondar para 3. Se eu pedir Sailing A, ele também vai me arredondar para 3, porque eu estou falando para ele, ignora os números depois da casa decimal, sobe. Ou se eu pedir floor A, ele vai ignorar o que está depois da casa decimal e vai descer 2. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai entender melhor como que isso aqui funciona dentro das classes do R. Porque aqui a gente está lidando só com um vetorzinho de um valor só. Como que a gente faz isso com vetores maiores, com matrizes, com data frames e com listas. Esse vai ser bem legal de a gente olhar. Tá bom? Um abraço e fiquem bem. Até mais.